A Marvel tá numa situação caótica agora e a greve não tá ajudando nada nisso. E o pior, esse era pra ser o momento de virada. Vamos falar disso tudo que tá saindo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e hoje é um desses vídeos onde a gente vai compilar várias coisas que saíram a respeito dos bastidores da Marvel Studios, que falam a respeito desse grande fracasso que foi Invasão Secreta, novidades de Quarteto Fantástico e outras produções. Porque na Marvel tá tudo conectado. Quando a gente assistiu Invasão Secreta e ficou decepcionado com aquele final, pode ter pensado que foi pura incompetência ou falta de vontade dos produtores de ter construído uma história competente. Mas o buraco é muito mais embaixo. Então vamos falar do que aconteceu com a Marvel em Invasão Secreta, o que tá acontecendo com ela agora, nas produções de agora, para daí falar o que vem no futuro. A essa altura todo mundo já sabe que Invasão Secreta virou uma das séries piores avaliadas da Marvel. Só ficou à frente da série do Punho de Ferro e Inumanos, que na verdade são séries que foram produzidas pela Marvel Entertainment, ou seja, era uma outra divisão da Marvel que hoje em dia nem existe mais, e não a Marvel Studios. Então, se for parar pra pensar, produzida pela Marvel Studios mesmo, pelo Disney Plus, Invasão Secreta foi a pior votada até agora, pelo menos de acordo com o Rotten Tomatoes. É verdade que a lógica de algumas críticas do Rotten Tomatoes são muito difíceis de entender. Por exemplo, a série da Miss Marvel é a melhor avaliada. Gente, sério, tá certo que a série da Miss Marvel começou muito bem, mas acabou horrorosa. Que isso? A melhor coisa da série é a Iman Vellani como a Kamala Khan. A atriz é incrível, a personagem é incrível, mas enfim, isso aí é outra história. O que aconteceu com a Invasão Secreta não agradou tanto e terminou do jeito que foi. Por incrível que pareça, Invasão Secreta foi uma série que sofreu com muitas restrições de orçamento. E isso é insano de pensar, ainda mais depois que a Forbes revelou que a Disney gastou mais de 200 milhões de dólares com essa série. Então, como assim a Disney gastou essa fortuna com essa série e ainda assim sofreu com baixo orçamento? Um baixo orçamento até que deu para notar nas cenas. Nós tivemos várias cenas onde personagens estavam interagindo sozinhos. Por exemplo, o Rhodes estava ali com o presidente no hospital sem ninguém, sem enfermeiro quase, com pouquíssimos membros da segurança do presidente. Nós tivemos pouquíssimas cenas de ação, por exemplo, como se não tivesse muita grana para investir nessas cenas de ação. Tanto que nos meus vídeos analisando e desmontando os episódios, eu me questionei algumas vezes para onde foram esses 200 milhões. E tudo foi respondido. A grande causa do prejuízo foram as refilmagens. Segundo a Variety, o principal roteirista da série inicialmente foi um cara chamado Kyle Bradstreet, que era inclusive o roteirista de uma série chamada Mr. Robot, que é simplesmente uma das séries favoritas da minha vida. Incrível essa série, recomendo aí. Esse cara foi anunciado para Invasão Secreta lá em outubro de 2020, quando a série nem tinha nome Invasão Secreta ainda, era simplesmente uma produção do Nick Fury. Então dá para ver que ele tava lá desde o início, teve sim bastante tempo para trabalhar na trama, dando bastante espaço para construir uma história coesa e de qualidade. Entretanto, o que aconteceu foi que em uma D23, acho que foi na de 2022, o Kevin Feige anunciou oficialmente que haviam contratado um novo roteirista para a série e estavam trabalhando para tornar ela melhor. Estavam trabalhando para melhorar a série. O próprio ator Christopher McDonald, que na série Invasão Secreta interpretou um jornalista Skrull lá, que aparece bem rapidinho em algumas cenas, falou que o novo roteirista tinha ampliado a história e aprofundado a trama, mas na real mesmo, tá sentindo esse cheiro? E isso cheira caô. Não parece ser nada disso. Que aprofundar a trama o quê? Segundo várias fontes, essas refilmagens e mudanças no roteiro aconteceram porque a história original de Invasão Secreta mencionava a Ucrânia e até fazia alusão à Rússia invadindo a Ucrânia, ou seja, era quase que conectada à situação atual da guerra Rússia e Ucrânia. E como eu disse, o roteirista principal lá era de uma série sensacional, Mr. Robot. É meio difícil pra mim acreditar que o cara foi substituído porque a série não estava profunda o suficiente. Ainda mais sabendo que a série que nós ganhamos foi aquela série, né? Que exatamente não se aprofundou o suficiente. No fim das contas, o que aconteceu foi que Invasão Secreta passou por
várias cenas sendo reescritas e 4 meses de refilmagens. 4 meses seria o suficiente para filmarem a temporada inteira. Então é como se tivessem filmado a série 2 vezes. E o que acabamos ganhando na versão final foi uma mistura de 2 visões separadas de 2 roteiristas em 2 filmagens totalmente diferentes da mesma série. Outra evidência de como essa situação deve ter ficado uma bagunça é como os episódios são curtos. Nossa, a gente viu que a partir do 3º episódio era difícil chegar até 40 minutos cada episódio de Invasão Secreta. Possivelmente porque cortaram o máximo possível de cena, porque ela já não encaixaria na nova história que bolaram. E é lógico, uma nova cena seria mais e mais dinheiro ainda gasto na série que já tinha sido cara demais. Com isso em mente, Invasão Secreta foi mais uma das séries anunciadas na fase 4 que estavam surfando a onda da Disney querer produzir muita coisa pro Disney Plus sem se preocupar com qualidade e no fim ainda sofreu com a tragédia de um conflito geopolítico aí que se encaixava com a trama que tinham bolado. E sem interesse de desagradar nenhum dos lados, eles saíram mudando tudo. Mistura de mau planejamento e azar, né? Agora as coisas podem sim melhorar para Marvel. Por quê? A Disney mudou o CEO, Bob Iger voltou e a Marvel Studios vai reduzir o seu número de projetos focando mais na qualidade do que na quantidade. Isso já foi anunciado até para o Kevin Feige, grande cabeça, manda-chuva da Marvel Studios, supervisionar pessoalmente cada um dos projetos, coisa que ele não estava conseguindo fazer desde a fase 4. Então todos esses problemas vão ficar para trás, né? Foram resolvidos. Pum. Não, o caos continua. E rapidinho, dá um tapa no botão de se inscrever aí para fazer parte da família Lokia. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. Se você já é um Lokia, sabe, né? Beijo lá! Muito obrigado por estar sempre aqui. Por você que eu tô aqui, por essa força. Deixa o like também para dar um up no vídeo. Bora continuar. As coisas não vão melhorar da noite pro dia. Por quê? Tudo que foi iniciado na fase 4, a fase da quantidade, a fase da bagunça e da falta de supervisão do Kevin Feige, ainda estão terminando de ser finalizadas e sendo lançadas. Como, por exemplo, a série de curtas Eu Sou o Groot. Acabou de sair um novo pôster e um trailer para a 2ª temporada dessa série, que confunde muita gente. Por quê? Teoricamente, é a série do Groot bebê dos Guardiões da Galáxia. O Groot dos filmes. E como tudo dos filmes, deveria ser conectado ao universo cinematográfico da Marvel. Mas esse lançamento deixa tudo muito vago. O que, para falar a verdade, é uma reclamação muito comum das produções da Marvel na fase 4. Nós tivemos muitos filmes e séries que não têm conexão com nada até agora. Shang-Chi, Eternos, Cavaleiro da Lua, Lobisomem na Noite, que até hoje muita gente não assistiu, nem sabia que saiu. Pô, são produções que, cadê? Até agora não se conectaram a nenhuma outra história. Eu Sou o Groot, por sua vez, fica ali naquele meio termo. É uma animação ou é em live action? No trailer da 2ª temporada tem uma coisa que abriu a nossa mente, que foi a aparição do Vigia. O Vigia apareceu na série What If. É aquele que observa o multiverso sem interferir, teoricamente. Porque quando ele interfere, ele é capaz de conectar vários universos diferentes, vários personagens de várias linhas do tempo diferentes. E simplesmente no trailer apareceu ele assistindo o Baby Groot da mesma forma em que ele assistia os personagens da série What If. Personagens esses que ele recrutou e uniu no final da série What If. Assim é como se a Marvel tivesse basicamente abrindo as portas do multiverso para esse bebê Groot. Será que ele vai ser recrutado pelo Vigia para alguma coisa? Vale dizer que nós estamos assistindo, acompanhando agora a saga do multiverso da Marvel. Logo mais chega a 2ª temporada de Loki, que é completamente sobre multiverso e linhas do tempo alternativas. E as produções que vão encerrar essa saga do multiverso são Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas. Inclusive tiveram uma atualização aí, um update com um teaserzinho sobre os títulos de produção deles, que dão uma pista muito interessante sobre o que a Marvel planeja pro fim dessa saga e quem sabe pra saga seguinte. Falei disso em um vídeo recente aqui no canal. E também a Marvel tem outras séries animadas planejadas, né? X-Men 97, a nova temporada de What If, tem a série Marvel Zombies. Então esse bebê Groot pode de fato ser usado como um fio conector para várias dessas histórias, sem mencionar que o Groot apareceu no final de Guardiões da Galáxia Volume 3 gigante. O Alpha Groot com uma nova equipe de Guardiões. Então a gente fica naquela, o que vai ser
desse bebê Groot vão usar assim pra nada, é só um conteúdo solto aí, sem nenhuma conexão mesmo, ou vai levar a alguma coisa. É a grande questão de todas essas produções da fase 4. A gente não sabe se vai dar em alguma coisa ou tá só sendo jogado por aí. Será que é só mais um fruto da falta de planejamento? Enquanto isso, nos bastidores, a Marvel tá tentando planejar com o Quarteto Fantástico. Esse sim seria um dos próximos filmes a saírem com um novo pensamento da Marvel Studios, ou seja, focado mesmo na qualidade. Inclusive, várias fontes indicam que o Kevin Feige, o cabeça da Marvel Studios, está lidando com essa equipe, esse filme, cautelosamente, porque o Quarteto é uma equipe extremamente importante nos quadrinhos, então faz sentido que a Marvel queira que eles sejam importantes nos cinemas também, ainda mais porque eles já tiveram várias adaptações para os cinemas, uma delas inclusive foi um grande fracasso, mas enquanto a Marvel tá aí tentando se acertar, parece que mais uma vez os bastidores, o azar, a falta de sorte não ajuda. Primeiramente, o que alguns informantes apontam é que o filme está planejado para ser uma história que se passa nos anos 60, o que eu acho muito interessante, inclusive foi algo que eu já teorizei aqui no canal há muito, mas muito tempo atrás. Nossa, antes mesmo do filme do Quarteto Fantástico ser anunciado, é uma ideia que faz muito sentido, até porque o Quarteto foi criado lá atrás, nessa mesma década, então seria uma forma de homenagear a tecnologia, os traços daquela época em um filme atual, e eles seriam meio que deslocados no tempo, assim como o Capitão América. E outra informação que saiu também de fontes confiáveis é que a Sue Storm seria considerada a protagonista do filme. O que, por um lado, é muito interessante, por vários motivos. Primeiro, todos os filmes do Quarteto Fantástico que tivemos até hoje tiveram o Reed Richards como protagonista. Então, colocar a Sue Storm como protagonista no filme já é uma forma de diferenciar o filme da Marvel Studios de todos os outros. Então, já evita comparações. E um outro motivo é que o Reed Richards nos quadrinhos tem uma contraparte dele que é vilanesca. É o criador. Então, se a Marvel realmente decidir explorar esse lado, vai ser muito interessante e possível, já que o papel de protagonista não estaria no Reed Richards. Então é um personagem que estaria livre para virar vilão, caso quisesse, e poderia ser antagonista nesse filme ou num próximo filme, e por aí vai. É claro que eu já devo deixar a minha nota aqui. Eu não gosto da ideia de ter um Reed Richards vilão para sempre na Marvel, tá? Mas talvez assim, em um filme, o Reed Richards ser vilão, e aí depois aparece um Reed Richards bonzinho, ou vice-versa, aparece o Reed Richards vilão, mas o principal mesmo é o mocinho, e assim por diante. Acho que isso seria ótimo. Segundo essa informação, a atriz favorita para interpretar a Sue Storm nesse momento seria a Vanessa Kirby. E tem várias fontes diferentes dizendo que ela que estaria no papel. Agora, em relação ao Reed Richards, a gente tá acompanhando essa novela aí na internet há bastante tempo. Entra Adam Driver, sai Adam Driver, entra outro ator. Mas agora, segundo uma nova fonte, o Adam Driver sequer estava dentro do projeto. Ele saiu fora, inclusive, depois de ler o roteiro, porque ele não tinha se identificado com a história do roteiro. Não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia. Significa que a história do Reed Richards ser vilão realmente pode acontecer? Significa que a história tá ruim? Eu não faço ideia. É pouca informação pra gente especular a respeito. Segundo outra fonte, o John Krasinski, que interpretou o Reed Richards lá no filme Multiverso da Loucura, chegou até perto de fechar o negócio de ser o Reed Richards principal, mas eu já comentei aqui no canal que eu acho que, apesar dele ser um incrível ator, um incrível Reed Richards, eu acho mesmo que a Marvel estaria procurando alguém mais jovem para esse papel, né? Afinal, a Marvel talvez esteja querendo um Reed Richards, um Quarteto Fantástico aí, para ficar no UCM por próximos 10 anos, vai. Outras fontes falaram sobre o Dev Patel podendo ser o Reed Richards e, mais recentemente, Matt Smith. Ele foi o vilão no filme Morbius. Foi Doctor Who também. Acho que poderia ser um Reed Richards interessante, viu? Passando rápido pelos nomes aqui, ó. Jack Quaid, que tá em The Boys, foi cogitado como o Tocha Humana. Mas ele mesmo negou essa informação. Agora uma outra fonte disse que ele estaria no filme, só não como o John Storm. E outras fontes também apontam que o Joseph Quinn de Stranger Things seria o Johnny Storm, que seria maneiro pra caramba. Agora, no momento não tem nenhum rumor sobre quem seria o Ben Grimm, ou seja, o Coisa. Um tempo atrás houveram uns rumores de que seria o David Diggs, mas nesse momento parece que ele tá fora. Agora, o Antônio Bandeiras,
que há um tempo atrás várias fontes estavam indicando que ele seria o Galactus, parece que não está mais atrelado ao projeto, mas a Marvel ainda estaria procurando um ator latino para ser o Galactus. E me pareceu uma coisa aleatória, né? O Galactus, gigantão com balde na cabeça, tem que ser latino. Por quê? Ok. Mas isso já reforçaria os rumores de que o Galactus seria o vilão desse filme. O que ao mesmo tempo é promissor e também um pouco desanimador, né? O que a Marvel quer com isso? Pô, o Galactus é um vilão muito importante. Uma saga inteira poderia ser construída em torno do Galactus. Será que vão ter isso em mente? Quem tá acompanhando isso na internet tá vendo que caos que tá essa situação. Toda hora mudam os nomes e o pior disso é que aparentemente o diretor, o Matt Shakman, que estava envolvido em WandaVision, ou seja, é um diretor interessante para esse projeto, tinha desenvolvido o filme, roteiro e tal, a visão dele para Quarteto Fantástico, tinha em mente alguns atores esses que não estão mais atrelados à produção. Então esse diretor teria que estar adaptando a sua visão de acordo com os atores que iriam entrar, o que eu teorizo deve estar bagunçando ainda mais o processo. E no meio disso tudo, como a gente sabe muito bem, tá rolando a greve dos atores e dos roteiristas, o que basicamente pausa toda a busca da Marvel Studios e da Disney por esse elenco. Então até que a greve seja resolvida, nós não vamos ter a Disney e a Marvel Studios batendo martelo para quem vai interpretar esses personagens. Ou seja, até quando a Marvel quer se resolver, a má sorte entra no meio. Mas eu espero, assim, que essa má sorte da greve não é bem uma má sorte, né? São grandes estúdios como a própria Disney, não querendo negociar com os atores, os roteiristas, os trabalhadores de Hollywood. Vamos esperar que os estúdios e os artistas entrem em um consenso, que eles sejam bem remunerados, façam um bom trabalho, porque, assim, o futuro da Marvel é promissor, mas a gente não pode esquecer dos talentos que estão por trás disso tudo. Comenta aqui o que você acha dessa bagunça toda, vamos trocar uma ideia a respeito, e do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.